Começa neste momento o podcast mais aguardado pelos profissionais do setor de celulose e papel. O podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos, que neste mês de março traz informações muito relevantes como destaque de reportagem de capa, os resultados da nossa indústria em 2024 e as perspectivas para 2025. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da ABTCP, e estou aqui com a minha editora assistente, Thaís Santi. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. Espero que todos tenham se divertido neste carnaval de início de mês e que tradicionalmente marca o início do ano no nosso Brasil. E o nosso ano começa na revista O Papel com um olhar em reportagem de capa sobre como tudo se passou para a nossa indústria de árvores cultivadas em 2024 e trazendo ainda dados para os ouvintes entenderem as expectativas, segundo especialistas entrevistados, sobre o que esperar de 2025. E as notícias sobre os resultados da economia registrados no ano passado são boas, Patrícia. A economia brasileira apresentou um desempenho positivo no último ano. De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 3,4% em 2024, em comparação ao ano anterior, totalizando 11,7 trilhões de reais. Inserida nesta conjuntura econômica, a indústria de árvores cultivadas fortaleceu seus diferenciais competitivos e registrou recordes expressivos em 2024, conforme contextualiza Paulo Artung, presidente da Indústria Brasileira de Árvores, IBA. Nós fomos a um número de exportação inédito, nós fomos a 15,7 bilhões de dólares de exportação. Isso é um crescimento de mais de 20% em relação ao ano de 2023, para ser preciso, 24%. E mostra uma tendência muito interessante, porque se você olhar o número de exportação de 2000 e de 2024, você vê um crescimento de 60%. Além disso, Artung destacou mais uma conquista do setor no ano passado: a retirada da silvicultura da lista de atividades potencialmente poluidoras, pela Lei nº 14.876. O setor vinha num diálogo com as autoridades federais já há muitos anos, 8, 9 anos, porque em algum momento, por um equívoco, o setor foi colocado numa lista de setores potencialmente poluentes, ao lado da área de cimento, da siderurgia, da construção pesada, uma coisa que não fazia sentido, né? E nós conseguimos não só aprovar o projeto, né, mas transformar em lei 14.876, que faz justiça, né, tira o setor dessa lista, né? Então, assim, eu poderia dizer que foi uma conquista fruto de muito diálogo, né, e de muito debate. Nós participamos de muitas audiências públicas e assim por diante. De acordo com o levantamento da IBA, o setor de árvores cultivadas apresenta uma carteira de investimentos de 105,4 bilhões de reais, a serem aportados até o ano de 2028. E neste contexto, chamado Vale da Celulose, no Mato Grosso do Sul, surgiu e vem se fortalecendo com a concentração dos projetos Greenfield do setor. E quem comenta sobre isso é o nosso convidado e participante da reportagem de capa, Jaime Verruc, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul. Eu gosto de destacar por que Vale da Celulose, né? Nós estamos falando principalmente da nossa região da costa leste do estado de Mato Grosso do Sul, uma área que chega a abranger aí praticamente 7 milhões de hectares. Essa região ela tinha um histórico lá na década de 70 sobre a questão de produção de eucalipto, então existia aí, vamos supor, já uma sinalização que as florestas de eucalipto iam bem nessa região, tinham índices pluviométricos adequados. E dentro da ideia do Vale da Celulose, a ideia é que nós teríamos que ter uma produção de florestas competitiva, uma estrutura logística adequada, um sistema de capacitação profissional adequado, toda uma estrutura de pesquisa e inovação também adequada. Então, a ideia do Vale da Celulose é que a gente faça uma conjectura, né, uma sistematização de todos esses fatores, olhando aí a competitividade de longo prazo. Então, acho que esse é um ponto crucial.
Agradecemos as participações dos executivos Paulo Artung e Jaime Verruc em nosso programa, como entrevistados também da reportagem de capa da O Papel de Março 2025, e convidamos os nossos ouvintes a conferir o balanço detalhado sobre o desempenho dos segmentos que compõem a indústria de árvores cultivadas, que trazemos em reportagem de capa no ano de 2024, e ficar também a par das perspectivas para estes próximos anos, acessando a matéria principal da edição de março em opapeldigital.org.br ou no newspulpaper.com. Boa dica de leitura, Patrícia. E vamos em frente agora com o destaque de entrevista, que este mês é com Rafael Filgueira, engenheiro ambiental que assumiu no início deste ano o cargo de coordenador de logística reversa na Empapel, Associação Brasileira de Embalagens em Papel. A indústria de papel se destaca entre as cadeias produtivas que têm a reciclagem incorporada ao seu processo fabril. Com uma estrutura bem estabelecida que reúne aparistas, cooperativas e catadores como elos participantes, o setor atende à Política Nacional de Resíduos Sólidos e consolida uma contribuição relevante à economia circular. E Rafael avalia nesta entrevista da O Papel de Março que as entidades setoriais são cada vez mais necessárias para a representação das empresas frente às pautas e tomadas de decisões das políticas públicas. Logística reversa é um tema fundamental para o nosso setor. Não somente produzimos a matéria-prima, como somos os recicladores. Todo o papel que é reciclado no Brasil passa pelas nossas indústrias. A Empapel, ao lado da IBÁ, desde o início de 2024, vem realizando uma série de reuniões com stakeholders da cadeia da reciclagem, com o objetivo de entender gargalos e sinergias. Foi a partir deste mapeamento que se entendeu a necessidade de criar uma área especificamente voltada para a logística reversa que atenda a todo o setor. Foi então que vim contribuir com o tema e assumir a coordenação da área de logística reversa na Empapel. Na minha missão com a Empapel, tenho diferentes frentes de trabalho como o advocacy, junto às diferentes esferas governamentais, de modo a contribuir com o poder público na pauta de logística reversa, evidenciando especificidades das embalagens de papel, participando de comitês, fóruns e eventos para representação do setor e acompanhamento dos avanços das pautas de sustentabilidade e logística reversa, além de avançar no desenvolvimento de estudos e relatórios de consumo de aparas de papel e papelão, para fomento da cadeia da reciclagem, entre outras ações. Precisamos difundir a ideia do consumo consciente e de como as embalagens de papel são fundamentais para este caminho, por todas as suas qualidades sustentáveis, de origem renovável, biodegradável e altamente recicláveis. No conteúdo completo desta entrevista principal da nossa O Papel de Março, Rafael fala mais detalhadamente sobre as frentes de trabalho encabeçadas pela Empapel, com o objetivo de alavancar sinergias em prol das soluções benéficas ao setor e à sociedade, rumo à economia de baixo carbono. Portanto, caras e caros ouvintes, não deixem de ler a entrevista do Papel deste mês e conhecer o Rafael Filgueira e suas observações relevantes sobre todo o trabalho que a Empapel vem assumindo neste processo de busca das melhores ações em prol da bioeconomia. Nossos agradecimentos ao Rafael e vamos fechando este primeiro bloco do nosso programa, que resume os conteúdos das edições da nossa publicação, que completará em abril de 2025 seus 86 anos de circulação mensal impressa no Brasil e no mundo. Nosso segundo bloco deste O Papel em Minutos, edição da revista O Papel de março de 2025, traz informações dos nossos especialistas em gestão, estratégia e mercado. São os nossos famosos colunistas da revista O Papel Impressa, que a cada edição vem buscando sempre trazer artigos que possam contribuir com o crescimento e melhoria do desempenho das empresas e lideranças. Exato, Patrícia. E quem temos como convidados neste programa são os colunistas Márcio Funchal, que assina Estratégia, Gestão e Estatísticas, e Rogério Parente, da coluna Competitividade em Foco, com quem você conversou de forma mais abrangente este mês. Sim, Thaís, o Rogério Parente traz um artigo bem detalhado na edição de março da O Papel Impresso intitulado
Crise, armadilha ou oportunidade? Como transformar o caos em crescimento? E como reverter isso, Patrícia? Bem, Thaís, antes de saber esta resposta, que o nosso colunista traz em detalhes em seu artigo na coluna Competitividade em Foco desta Papel de Março, que os ouvintes poderão acessar em opapeldigital.org.br ou no newspaper.com, eu convidei o Rogério para falar aqui no nosso programa sobre como ele observa o cenário atual de mercado e desafio das empresas de pequeno e médio portes, que estão muitas delas neste momento entrando em crise e até mesmo em falência. E como lidar com isso? Olá, Patrícia e queridos ouvintes do O Papel. Respondendo à sua pergunta, existem dois aspectos que eu observo na questão das pequenas empresas entrarem em processo de falência ou recuperação judicial, né? Quando entram, né? Muitas vezes o próprio dono do negócio encerra as operações antes de chegar a algum ponto nesse sentido, né? Mas são dois fatores bastante relevantes. O primeiro são problemas de natureza econômica. A empresa muitas vezes não tem condições de continuar com a sua operação. Ela trabalha durante muito tempo deficitária e chega um ponto que ela não consegue mais garantir a sobrevivência dela, né? Então, ela acaba encerrando a operação. E a segunda, que eu acho que acaba sendo a razão da primeira, é o próprio modelo de gestão da empresa, é o próprio modelo de organização, né? E aí, quando eu falo de organização, eu falo de tudo, né? Falo de controle financeiro, eu falo de produtos, eu falo de forma com que é feita as vendas, da forma como é gerido pessoas. Então, muitas empresas não têm um modelo maduro de gestão das empresas. Muitas vezes elas vão crescendo e, de certa forma, não vão profissionalizando a cada área de sua organização. E isso faz com que a organização, à medida que ela vai crescendo, ela vai se perdendo também. E ela vai gerando uma série de problemas para si mesmo, né? Então, esses são os dois maiores fatores que eu vejo no Brasil, são as empresas encerrarem suas operações, chegarem à falência ou recuperações judiciais, né? Nessa situação, quando a crise já está chegando ou ela já se instalou, é importante dar atenção, né? Os responsáveis pela organização dar atenção à crise e trabalhar para entender qual é a causa raiz dela. A partir daí, pode-se começar a pensar em potenciais soluções, né, em potenciais formas de se resolvê-la. Ela deve pensar na possibilidade dela chamar um consultor ou alguma empresa de assessoria que possa ajudar ela a identificar tanto a causa raiz do problema como as potenciais soluções que possam ter para aquela situação. Então, vamos dizer assim, a mensagem que eu deixo para os nossos ouvintes, né, para essas organizações que estão, talvez, aí hoje, enfrentando alguns problemas dentro das operações. Agradecemos o nosso colunista Rogério Parente pelos complementos ao seu artigo na coluna deste mês, trazendo informações com análise sobre crise e gestão de crise nos pequenos e médios negócios em cenário desafiador. E vamos então conversar agora com o colunista Márcio Funchal, de Estratégia e Gestão, que conclui este mês a segunda parte dos artigos sobre o tema Agenda das Empresas do Setor de Celulose e Papel para 2025. Olá, ouvintes do podcast ABTCP, revista O Papel em Minutos. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês novamente. Vamos falar um pouquinho da coluna Estratégia e Gestão de março, onde eu faço uma conclusão da discussão de assuntos significativos para a Agenda 2025 das empresas de celulose e papel no Brasil. A primeira parte dessa discussão foi disponibilizada na edição de fevereiro, onde eu abordei 4 temas. E agora na edição de março eu abranjo os temas restantes. Então lá em fevereiro foram abordados a sustentabilidade e práticas ambientais, economia circular, inovação tecnológica, capacitação e retenção de talentos. Temas que estão na pauta dos trabalhos das empresas desse setor
para o ano de 2025, 26 e assim por diante. Na edição deste mês de março, os assuntos que estão abordados na nova coluna é digitalização e indústria 4.0, o mercado global e comércio internacional, os desafios logísticos da nossa estrutura brasileira e a responsabilidade social corporativa. Todos esses 8 itens são fundamentais dentro das indústrias e estão cotidianamente interconectados com o mercado de atuação. Os 2 artigos estão disponíveis no portal da Revista O Papel e são os importantes dessa agenda para o ano. Eu recomendo uma leitura detalhada dos 2 e quem tiver qualquer tipo de dúvida ou temas adicionais relacionados a esses tópicos podem ficar à vontade e mandar as dúvidas e sugestões para a equipe da Revista O Papel ABTCP ao Minuto. Obrigado, forte abraço. Nossos agradecimentos ao Márcio pela participação em nosso programa e convidamos os ouvintes a ler os 2 artigos da coluna Estratégia e Gestão, fevereiro e março, sobre este tema relevante do que está em pauta na agenda das empresas, e também a buscar as demais colunas assinadas pelos nossos especialistas em opapeldigital.org.br em newspaper.com. Encerrando assim o segundo bloco do nosso O Papel em Minutos, edição março de 2025. Chegamos ao terceiro bloco do nosso podcast Papel em Minutos, dedicado aos destaques da nossa coluna Radar e coluna BTCP em Foco, além de trazer os agradecimentos especiais aos anunciantes e a nossa chamada de capa da nossa próxima edição, abril de 2025, que será especial de aniversário de 86 anos da revista O Papel. E com mais uma novidade, Patrícia. A partir deste podcast, também destacaremos as notícias exclusivas que foram destaque no portal newspulpaper.com. Bem colocado, Thaís. Então vamos aos destaques do portal e aproveito para convidar a todas, todos e todos a acessarem o site diariamente, pois sempre encontrarão informações atuais do mercado, novas tecnologias, vagas, eventos, oportunidades e muito mais. Nesse mês de março, vale destacar a nossa participação no evento da Expo Revestir, que aconteceu em São Paulo nesta segunda quinzena. Entrevistamos executivos da Arauco, Bernec, Eucatex e Guararapes. Confiram as novidades de cada uma delas e expectativas para o setor madeireiro. Cobrimos também 2 outros eventos, o primeiro deles promovido pela EBA sobre o governo Trump e como a política tarifária sobre a importação pode afetar o mercado brasileiro. E o segundo evento foi um lançamento da Lubrizol com a celulose microfibrilada da Suzano. Publicamos ainda uma entrevista exclusiva com Patrick Silva, vice-presidente de Supply Chain da Bracel, sobre como o modal ferroviário tem contribuído para a sustentabilidade e competitividade das indústrias de celulose. E as notícias exclusivas não param por aí, ouvintes. Temos ainda uma matéria especial com os fundadores da Forest Token e a tecnologia iForest 2.0, uma plataforma digital desenvolvida pela startup que utiliza blockchain e geointeligência para organizar e estruturar a compra e venda de madeira. O que não falta é notícia lá no site, Patrícia. Então acessem agora mesmo newspulpaper.com. E dando sequência, vamos passar brevemente pela coluna Radar, com destaque para a IPEL e RIPS, que fizeram uma parceria para ampliar a produção, a Engie Brasil e a Silvamo, que fecharam um acordo para a produção de energia renovável. E também a segunda temporada do VCast, com foco em sustentabilidade e ESG pela Voit Paper, que recomendamos a todos, todas e todas a assistirem. E a Valmet, que fornecerá o primeiro sistema de gerenciamento da qualidade para Santa Maria. Realmente são muitas notícias, Thaís. Portanto, confiram a coluna Radar completa desta edição do Papel de Março e fiquem bem informados. E seguiremos agora com a coluna BTCP em Foco, com destaque para o 6º workshop de paradas gerais realizado pela BTCP na Veracel em 12 de março. O evento promovido pela Universidade Setorial da ABTCP contou com mais de 100 inscritos e teve como objetivo a troca de experiências e o aprimoramento das estratégias de gestão de risco nas paradas gerais. E quem fala mais sobre o workshop é Lucas Brum, que foi moderador do evento e atua como coordenador de confiabilidade da Veracel.
Olá, pessoal. O evento é muito importante para o nosso setor, né? Ele reúne fornecedores e unidades que são pilares importantes para a gente fazer um calendário de PG bem estruturado. A gente compartilha boas práticas, fala sobre inovações que cada unidade, seja por algum benefício de localização ou de uma região mais tecnológica, que acaba trazendo e a gente consegue compartilhar. Esse evento é muito importante, promove sinergia, promove networking entre todas as unidades e fábricas de celulose e papel. Isso beneficia todos, né? Os temas eles estão bastante técnicos, bastante focados em sustentabilidade, redução de tempo, redução de custo, e são o futuro dos nossos caminhos, né? Eu vejo que tem temáticas abordando produtividade, respeito, então isso é muito bom, principalmente o que tange a segurança, né? Uma vez que a gente aumenta a quantidade de plantas parando ao mesmo tempo, que tem esse risco, então quanto mais a gente investir em segurança, tecnologia, otimização de recursos, a gente vai ganhar como um todo. E é um ganho mútuo, né? Porque uma vez que uma planta consegue desenvolver algo ou um fornecedor consegue trazer uma tecnologia nova, todos os outros são beneficiados com essa melhoria. A gente observa que o público está cada vez mais ansioso por esse tema, né? A gente observa nos networks, nos momentos que a gente tem de troca, que há uma preocupação generalizada, né? Uma vez que a gente teve a primeira mudança de 12 para 15 alguns anos atrás, agora essa de 15 para 18, isso gera uma tensão, porque as paradas ela acaba assim, né, se encavalando, né, que ficam no mesmo período ou no mesmo mês. Então a gente observa que à medida que a gente faz esse workshop, a gente consegue trocar mais experiências, a gente também tem trocas em particulares sobre datas, unidades que estão se conflitando de datas, então isso é muito importante, porque a gente consegue, de forma antecipada, prever quais são os conflitos que podem surgir, seja por alguma empresa que atende 2 unidades, seja pelo próprio dinamismo de execução, de desmobilização, a gente já consegue antever e trazer esses ajustes para que a gente faça com menor impacto. Isso é um benefício, na minha percepção, dos maiores benefícios do workshop. A gente conseguir antecipar o risco de colisão de datas de parada, de escassez de recursos, de tecnologia. Agradecemos ao Lucas pela participação e convidamos a todas, todos e todas à leitura desta matéria completa. E vamos passar agora a outro grande destaque, os anunciantes deste mês. Temos nesta edição, Thais, as seguintes empresas: Albany International, a Betim Coding, a CMPC, que está completando 105 anos, parabéns, a Fiedler Automação Industrial, a Cadent e a Voith Paper. Nosso muito obrigada às empresas pelo apoio à sustentabilidade da nossa publicação mensal impressa, que é essencial para o setor de árvores cultivadas. E seguimos agora para a chamada de capa da edição de abril 2025 da Revista Papel. Nesta próxima edição, que será especial de aniversário de 86 anos da Papel e também o anuário das nossas publicações, que envolve newspoolpaper.com e guia ABTCP de fornecedores de fábricas, traremos todos os destaques sobre a nova unidade Piracicaba 2 inaugurada pela Klabin, que mostra sua potência no setor de embalagens de papelão ondulado. Todas as empresas envolvidas neste projeto da Klabin falem com o nosso relacionamento e confiram as oportunidades para expor sua empresa para um público qualificado. E finalizando mais uma edição do nosso podcast Papel em Minutos, desejamos uma excelente leitura da revista O Papel Mensal Impressa, também nos meios digitais, onde estão disponíveis em opapeldigital.org.br e newspoolpaper.com. Um grande abraço a todas, todos e todos e até o próximo programa.